O que é o anti-intelectualismo e quais suas consequências reais? Anti-intelectualismo é o tipo de coisa que bate forte na realidade brasileira. Eu queria trazer esse vídeo da Isabela Maggioni para a gente começar o nosso papo. Vocês também têm percebido uma onda de anti-intelectualidade aqui na internet? Já falei um pouco sobre como na nossa geração a gente tem ficado cada vez mais conservador, como isso é muito perceptível dentro dos espaços virtuais. Só que para além da onda do conservadorismo, eu percebo que as pessoas estão ficando cada vez menos interessadas em discussões e problematizações e questões acadêmicas. Tá chegando num ponto onde Acho que vale fazer só uma parte aqui, né? A gente teve um pedaço de convivência na internet em que problematização era uma coisa muito odiável, assim, porque era basicamente problematizar a tua vida privada, problematizar pequenos gostos privados sem uma devida contextualização, sem um devido entendimento de o que é isso, de como funciona essa problematização, e isso traz, é claro, isso traz muita rejeição. onde qualquer questionamento que você faça sobre alguma coisa que faz parte da cultura popular ou que está em alta na mídia, enfim, que está sendo discutida pelo grande público, você fica sendo o chato da situação. Que é estranho porque se a gente for olhar para tipo 7 anos atrás, 10 anos atrás, parecia que o movimento era o contrário. Pelo menos na minha bolha, e hoje em dia nem na minha bolha é assim mais. Falo isso porque eu sempre fui uma pessoa que estava na internet problematizando coisas e falando sobre como as coisas tinham um cunho social maior do que a gente conseguia enxergar às vezes. E olha que eu nunca falei sobre essas coisas de forma profunda, eu falava sobre essas coisas de um nível muito básico. Tipo assim, no último ano eu tenho percebido o movimento das pessoas de tipo assim, ai, deixa a gente curtir as coisas, ai, deixa a gente viver. Como se a gente estivesse proibindo as pessoas de fazer as coisas porque a gente tá apontando as problemáticas de alguns comportamentos. Por exemplo, eu fiz um vídeo Fazer um outro à parte aqui, isso é uma coisa extremamente comum, eu diria que parte integrante da nossa cultura, né? Que é a pessoalização das coisas, né? Que é levar as coisas para um âmbito moral quase que automaticamente. Então, por exemplo, se eu digo que existe, sei lá, de repente, uma tendência de que trad-wife é constituído por um relacionamento onde há uma relação de dominação, né? A mulher que tem que ser dona de casa, há uma relação de dominação, há uma tendência em aparecer alguém para dizer, não, mas eu quero, na minha vida eu quero. Tudo bem, você quer, mas a relação de dominação existe mesmo querendo. A relação de poder, de dominação, ela não depende da nossa vontade ou se é agradável ou não pra gente, né? Então acho que tem essa coisa aí também. bem raso sobre como a questão do girlhood, da feminilidade exacerbada, tinha algumas problemáticas. Não ironicamente recebi comentários tipo assim, eu não posso usar rosa mais? É isso que você tá dizendo? Não, não é isso que eu tô falando. E aí vira É, tipo assim, você pode usar rosa, o problema é teu, mas que existe uma problemática aí, existe que pode ser conversada, né? Evidentemente. uma situação meio, pô, galera, vocês são fascistas. Aquele meme do That One Friend That's Too Woke, né, que as pessoas falam, aquele amigo que é progressista demais. O que é ser progressista demais? Será que tem algum problema em ser progressista? Porque ser progressista demais para alguns espaços virou, tipo, falar que racismo é errado. Enfim, fica aí o questionamento. Espero que alguém esteja comigo nessa. Vou trazer agora uma outra coisinha que eu acho relevante que vai também, vai adicionar a essa reflexão inicial da Isabela. Então eu queria trazer primeiro, gente, aqui, ó, uma matéria só sobre uma das consequências do anti-intelectualismo que a gente vai observar na própria campanha de vacinação do Brasil. O Brasil sempre foi um modelo, né, de vacinação, de maneira de lidar com a vacinação, até porque há algo de importantíssimo em vacinar as pessoas, né? Acho que isso nem é uma grande questão. A gente entende isso tranquilamente, né? Eu queria trazer essa matéria aqui que saiu no gov.br, né? No site do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Negacionismo é um dos problemas enfrentados para o aumento da cobertura vacinal. O Ministério da Saúde realiza coletiva de imprensa e informa ações e dados da vacinação no Brasil. Este governo tem a vacina como a mais absoluta prioridade, o que significa, em dados objetivos, manter as aquisições de vacinas necessárias para a proteção da população, com as vacinas adotadas em cada faixa etária e também com o trabalho determinado de aumentar as coberturas vacinais, afirmou a ministra Nízia Trindade durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira no Ministério da Saúde em Brasília. Esse texto, aliás, é do ano passado, tá?
do fim do ano passado. Disseminação de narrativas falsas sobre as vacinas impacta diretamente a adesão da população aos imunizantes. Parte das pessoas que têm contato com as fake news passa a duvidar da segurança e eficiência das vacinas, dificultando o aumento da cobertura vacinal. Mesmo assim, o Brasil aplica mais de 300 milhões de doses de vacinas por ano. Ao todo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente à população brasileira mais de 30 vacinas. Graças ao trabalho de combate ao negacionismo e de intenso planejamento local, o Brasil saiu da lista dos 20 países que menos estavam vacinando no mundo. Levamos a vacina até a população e retomamos as campanhas de comunicação, que também são peças fundamentais nesse processo, lembrou a ministra da Saúde. É importante pontuar a vitória do Brasil contra o sarampo. O país ganhou a certificação que atesta estar livre da doença, prova do trabalho intenso para proteger a população com as vacinas e prevenir doenças. Além da desconfiança em relação às vacinas, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, Eder Gatti, defendeu que a falta de campanha sobre a importância da vacinação, combinada com o discurso negacionista, colocou em questionamento a eficácia das vacinas pelas pessoas. E aí a gente tem como ação de combate à desinformação, né, o Programa Saúde com Ciência, iniciativa interministerial criada para combater desinformação na área da saúde e valorizar a ciência, oferece à sociedade informação verificada e confiável sobre vacinas e outros temas de saúde. Eu queria trazer até esse ponto da matéria porque, assim, existe uma consequência direta no negacionismo e também no anti-intelectualismo. Uma consequência direta em não falar sobre assuntos, em falar sobre assuntos a partir de um olhar senso comum no talo, ou em simplesmente negar a ciência. Uma consequência direta tem relação com a vacinação. Eu acredito que o anti-intelectualismo ele aparece num contexto que é muito amplo, né? Num contexto que envolve, primeiro, aquela coisa de que eu posso falar, eu posso definir a verdade da minha vida. Eu posso falar a verdade da minha vida. Só que isso é uma coisa positiva. Só que isso acontece num contexto de pessoalização de quase tudo. Tem coisas que geralmente elas não são discutíveis, né? Você não discute a eficácia da vacina sem ter o conhecimento específico para isso, né? A partir de narrativas de WhatsApp, Telegram, não dá para discutir esse tipo de coisa. Assim como você também não discute que o Brasil é um país, cara, com extrema desigualdade social e que meritocracia não existe enquanto sistema. É uma coisa que não existe, não é algo que está no nível da opinião. É simplesmente uma afirmação baseada na realidade concreta. Eu queria trazer um texto da Márcia Tiburi também. Eu acho que a Márcia Tiburi ela ajuda a pensar sobre isso no seu texto O Anti-Intelectualismo, Ódio à Inteligência sobre o Anti-Intelectualismo. E ela começa dizendo, né, os preconceitos não são inúteis, eles têm uma função importantíssima na economia psíquica do preconceituoso. Sem os preconceitos, a vida do preconceituoso seria insuportável. Os preconceitos servem na prática para favorecer uns e desfavorecer outros, para confirmar certezas incontrastáveis, manter a ordem e descontextualizar os fenômenos. São parte fundamental dos jogos de dominação e de poder, servem para mistificar, manipular, mas servem sobretudo para sustentar um ideal falso na pessoa do preconceituoso. Ideal acerca de si mesmo, um ideal de superioridade, sem o qual os preconceitos seriam eliminados porque perderiam aí sim a sua função fundante. Ainda que sejam psicológicos e não lógicos, daí a aparência de irracionalidade, os preconceitos funcionam a partir de uma lógica binária bem simples, uma espécie de lógica da identidade, mas em um sentido muito elementar, a lógica da medida que reduz tudo, seja a vida, as culturas, as sociedades, as pessoas, ao parâmetro superior e inferior. Preconceitos não funcionam fora de jogos de linguagem, que são jogos psíquicos que produzem algum tipo de compensação psíquica. Aqui ela tá lidando com um preconceito como sendo aquela coisa que tá te dando um ganho. O preconceito como aquilo que tá te reafirmando na medida em que você é preconceituoso. Aplica esse preconceito. Tá te reafirmando, tá gerando um ganho e garantindo uma existência. Legitimando uma existência. Dando segurança existencial.
E ela continua: vivemos tempos de descompensação emocional profunda e uma espécie de vazio afetivo, junto com um vazio do pensamento e um vazio da ação que se resolve em consumismo acrítico tanto de ideias quanto de mercadorias. Nesses tempos, a oferta de preconceito se torna imensa. No sistema de preconceitos, o objeto do preconceito varia conforme uma estranha oferta. Se há muitos judeus, pode-se dirigir o ódio, que é um afeto básico do preconceito, contra eles. Se há mulheres, homossexuais, negros, indígenas, lésbicas ou travestis, o ódio será lançado sobre eles, conforme haja oportunidade. Verdade que o ódio é sempre dirigido àquele que ameaça, ou seja, no fundo do ódio há muito medo. O preconceituoso é, na verdade, em um sentido um pouco mais profundo, alguém que tem muito medo, mas em vez de enfrentar seu medo com coragem, ele usa a covardia, justamente porque é impotente para enfrentar seu próprio medo. O preconceituoso é basicamente um covarde. Agora ela vai entrar no anti-intelectualismo. E ela continua: tendo em vista, é importante falar de um preconceito que está em voga nesse momento. O anti-intelectualismo. Há um ódio que se dirige atualmente à inteligência, ao conhecimento, à ciência, ao esclarecimento e ao discernimento. Perceba, eu vou fazer alguns apartes aqui, né? Não é do tipo assim, né? Ah, é um ódio da inteligência que vem dos burros. O que ela tá falando aqui é de um ódio, é uma performance da inteligência. Performance, eu não tô falando de algo que é superficial, tá? Mas eu tô dizendo do agir inteligente, do agir do conhecimento, da pesquisa, da crítica, do debate. No nosso senso comum, a crítica ela já é observada de uma maneira super ruim, né? Crítica é uma coisa de gente que não aproveita a vida, tipo assim, né? A crítica do cotidiano já é uma coisa que é mal da etiqueta, é uma etiqueta ruim fazer isso, tá fora da etiqueta. Mas isso vai até para a crítica intelectual, que não tem nada a ver com a crítica do cotidiano. Ela continua: ao mesmo tempo, esse ódio é velado, pois o lugar do saber é um lugar de poder que é interessante para muitos. Se podemos falar em coronelismo intelectual, como um uso elitista do conhecimento, e de ignorância populista, como um uso elitista da ignorância, como duas formas de exercer o poder manipulando o campo do saber, podemos falar também de um ódio à inteligência do seu apagamento. Há, dividindo espaço com opressões próprias ao campo do saber, um estranho ódio ao saber em sua forma crítica e desconstrutiva. Um ódio que se relaciona com a ameaça libertária do saber, um saber capaz de desmistificar, de contrastar certezas e de desvelar a ignorância que serve de base para todos os preconceitos. O pensamento e a ousadia intelectual tornaram-se insuportáveis para muitas pessoas, chegando ao nível institucional e, não raro, acabam excluindo ou mesmo criminalizados. Diversos exemplos de anti-intelectualismo podem ser observados na sociedade brasileira, desde a caricata presença do ator Alexandre Frota, pelo menos que ele é, mas sobretudo pelo que ele representa, como formulador de políticas públicas do Ministério da Educação, ao projeto repleto de ideologia e, mais precisamente, da ideologia de viés autoritário, da negação do saber, da escola sem partido. Do silêncio em torno da exclusão de disciplinas, filosofia, sociologia, artes, etc., do ensino médio, que é a MP 746, a expressiva votação de candidatos que apostam no uso da força em detrimento do conhecimento, como resposta aos mais variados problemas sociais. Descaso com a educação, consagrado na PEC 241 ao tratamento conferido aos professores em todo o Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, uma das mais constantes críticas direcionadas ao candidato Marcelo Freixo, que disputa o segundo turno das eleições municipais contra o pastor licenciado da IURD, Marcelo Crivella, é de que, por ser professor, não falaria a linguagem do povo. O alto índice de abstenções, votos nulos e brancos, bem como a expressiva votação de políticos que se apresentavam como não políticos, também é sintoma do anti-intelectualismo, na medida em que o eleitor identifica o político como aquele que detém o saber político, um saber que foi demonizado pelos meios de comunicação de massa. No sistema de justiça ocorre o mesmo. O bom juiz é aquele que julga da forma que o povo desinformado julgaria, mas que para isso seja necessário ignorar a doutrina, mesmo que para isso seja necessário ignorar a doutrina, as leis, a própria Constituição da República. Por outro lado, não são raros os casos de juízes e promotores de justiça que respondem a procedimentos administrativos acusados de decidir contra o senso comum propagado pelos meios de comunicação de massa. Em meio à onda anti-intelectualista, não causa surpresa que a lógica do pensamento passa a trabalhar com categorias pré-modernas como o messianismo e a peste.
O messianismo identifica-se com a construção de heróis e salvadores da pátria, seres diferenciados, bravos e destemidos, mas que não são necessariamente cultos ou inteligentes, nem corajosos, mas usam uma performance política em que gritar e esbravejar provocam efeitos populistas. A lógica da peste identifica cada um dos problemas brasileiros como mal indeterminado, em sua extensão, em suas formas e em suas causas, mas tangível e mortal, contra o qual só Deus ou pessoas iluminadas podem resolver. Só há messianismo e peste, fenômenos típicos de um conservadorismo carente de reflexão, onde desaparece o saber e a educação, a barbárie está em curso. Esse é um texto que ela lançou na revista CUT, é um texto de 2016 que eu achei interessante de trazer, porque muito disso se mantém hoje e a reflexão principal definitivamente se mantém hoje. A reflexão essencial sobre o anti-intelectualismo. E eu havia falado sobre como que a problematização, ela apareceu, ela entrou quase que como uma coisa assim de problematizar a vida privada das pessoas e como que isso é chato, né? Porque a gente quer viver nossa vida privada, sabe? Sem ter ninguém vigiando a gente, sem precisar ficar lidando com o julgamento alheio para cada doce que a gente compra na prateleira do mercado ou para cada relacionamento amoroso que a gente tem ou deixa de ter. Só que o grande ponto é esse, né? Se por um lado, dentro da internet se criou um estilo de problematização que fazia com que elementos de vida privada se transformassem elementos para a crítica, e muito mais do que isso, elementos se transformassem em elementos para a crítica e demonstrassem a virtude de quem critica, se deixou de lado a crítica enquanto tal, a crítica do fenômeno, a problematização do fenômeno, que não implica em uma restrição do indivíduo, que não implica necessariamente em uma vigia da vida individual. Hoje, com esse backlash conservador, o que a gente tem é uma consideração de que qualquer elemento de crítica é um elemento de vida privada. Eu lembro que eu fiz inclusive um vídeo sobre legendários, e nas outras redes sociais, principalmente, eu tive muitos comentários do tipo, mas deixa eles fazerem o que eles querem, né? Deixa eles fazerem as coisas deles. Se eles querem, deixa eles fazerem. Pô, que se dane os caras, né? Eles fazem o que eles querem, mas o Legendários é um fenômeno social específico, sabe? Ele nasce num tempo, ele tem ali sua função, tem sua lógica dentro da nossa cultura, e a partir disso ele pode ser observado e será observado. Agora, se o João, se a Maria, se o Cláudio gostam do Legendários, é problema deles, né? Pouco me importa a vida privada do João e do Cláudio, por exemplo. E não é uma questão individual, não é que pouco me importa eu, Vinícius. Pouco importa para a crítica se o indivíduo Claudinho vai fazer tal coisa da vida dele, porque uma crítica não é necessariamente uma crítica moral ou ética, não é necessariamente uma crítica da vida privada, não é necessariamente um conselho de vida. Não necessariamente busca entregar para o sujeito que está ouvindo um conselho de como que a vida deve ser vivida ou como ela deve deixar de ser vivida, mas entender o fenômeno, classificá-lo, problematizá-lo, entender suas consequências, entender sua base, sua historicidade, etc, 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 etc. E essa coisa do anti-intelectualismo, ela não é só da direita negacionista, né? Você tem também um anti-intelectualismo de esquerdinha, esse lance da linguagem do povo, essa coisa da linguagem do povo, sabe? Como se fosse necessário a todo instante pedir passagem, pedir uma aprovação a partir de uma humildade estereotipada para conseguir ser de esquerda, né? Tipo assim, né? Eu preciso ser o mais humilde dos humildes, e sendo o mais humilde dos humildes é necessário que eu fale a linguagem do povo. E essa linguagem do povo é a pressuposição de uma incapacidade de se ligar com as coisas, de uma incapacidade de ter uma ligação no nível dos afetos com o político que está falando, por exemplo. E é uma consideração também, e aqui eu acho importante, é uma consideração de que as relações sociais se dão somente através de um prisma super racional, sabe? De entendimento, interpretação, como se você não tivesse o nível do afeto, como se não tivesse um nível estético da coisa, como se não tivesse ali um nível que é um nível da psique,
como se não tivesse um nível que é o da admiração, como se fosse sempre uma conversa numa mesa com um livro na mão, uma planilha, pra gente debater ponto a ponto, tendo que explicar, usar o dicionário das palavras pra todo mundo saber do que tá falando. Cara, uma conversa, um papo, muitas vezes, muitas coisas saem desentendidas e são entendidas tempos depois. Mas o afeto que é passado naquele momento, sabe, esse é o grande lance, talvez, da coisa que possa agir diretamente. Eu não tô dizendo que o Freixo vai chegar com um papo ultra intelectualizado e super específico para trocar ideia com pessoas gerais, assim, né? Sem ser exatamente de uma área específica. Mas o que eu tô dizendo é que você não precisa partir de um pressuposto de que você tá lidando com gente burra para trocar ideia, tá ligado? E dar uma romantizada nessa burrice, como se estivesse falando assim: não, eu tô lidando com o povo mesmo, é o povo, porque o povo tá preocupado se vai ter comida na mesa, né? Esse jeito da humildade brasileira, sabe? Onde você pega uma característica que evidentemente é uma característica negativa, mas você traduz em positiva a partir do prisma da humildade, tá ligado? Às vezes a gente tá lidando com alguém que tá preocupado com a comida no dia seguinte, mas que tem capacidade de parar, ouvir, discutir, pensar. Acontece. O Arthur fala: sinto que esse discurso tem até certa penetração na academia, não? Principalmente quando se tenta negar a utilização dos conceitos com rigorosidade em prol de um olhar que seria dentro da academia, ele seria um olhar de fora da academia. Ou seja, eu vou lidar com o fenômeno social sem precisar usar conceitos, eu vou usar minha sensibilidade. E a partir da sensibilidade eu vou saber como as coisas são, né? A partir de um ponto sempre ultra localizado, sem dar aquele passo atrás para conseguir enxergar as coisas de um certo jeito, que eu tô vendo assim uma totalidade, que eu tô tentando enxergar com um mínimo de afastamento para operar com as ferramentas que a ciência que eu tô utilizando vai me dar e etc, etc. Mas eu ainda acho que a academia é a grande vítima desse anti-intelectualismo, principalmente porque a luta da intelectualidade, do intelectualismo, se a gente pode falar assim, acaba sendo com esse estereótipo muito mal feito de humildade, a humildade do nosso cotidiano, que envolve a forçação de barra para um péssimo entendimento ou para um linguajar, um vocabulário que é sempre muito pobre e que, na medida em que é pobre, o uso conceitual de ferramentas analíticas também é pobre. Porque, gente, não tem essa de assim, né? Eu vou falar simples. Falar simples envolve perder um pouco do conteúdo. Às vezes muito. Porque a palavra, o conceito que está ali na palavra, ele é importantíssimo. E muitas vezes não tem como traduzir para uma linguagem simples. Essa coisa de traduzir as coisas para uma linguagem simples é muito do marketing. Não tem a ver com, sei lá, educação, pedagogia, tem a ver com marketing. Na educação você sabe que traduzir as coisas para palavras simples você tem uma perda. E para determinados assuntos, conversas, debates, discussões, não tem como diminuir. A discussão ela não vai ser democrática nesse sentido super da imaginação, sabe? De democracia, de que todo mundo vai participar, que é muito coisa da imaginação. Certas conversas elas são específicas de fato e vão ter consequências reais e vão ter consequências no todo, mas são específicas. O que o marketing fez foi transformar uma conversa intelectual em uma conversa mercadológica. E como mercadológica, ela pode ser e deve ser traduzida para literalmente todo mundo. E traduzir para literalmente todo mundo tanto faz que se perca a rigorosidade, porque o objetivo é, a partir de um olhar da esfera intelectual como mercado de ideias, vender as ideias para o máximo de pessoas possíveis. O que está em jogo é muito mais uma persuasão do que exatamente o debate em si. Porque talvez o grande lance da democratização do conhecimento não é você diminuir o nível para que todo mundo escute qualquer coisa, mas é você melhorar a base para que todos tenham acesso e possam trilhar a trajetória educacional para participar de diferentes conversas especializadas. Possam fazer isso, possam ter essa oportunidade, essa possibilidade e possam cultivar essa vontade, né, que também é importantíssimo.
E é nesse sentido, na minha opinião, que o anti-intelectualismo é uma coisa pesadíssima. Quando ele atinge esse lugar do marketing, esse lugar que eu gosto de chamar de marqueteiro, que é um lugar que faz parecer com que o conhecimento seja algo que pode ser traduzido em poucas palavras simples, quando na real muitas vezes não pode, tudo bem? Deixa seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Zap, se inscreve no Colunas Tortas e seja membro para ter acesso a vídeos exclusivos.